Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A notícia estourou como um verdadeiro bombardeio no Fla. O Fluminense formalizou uma proposta milionária por Vitinho Santos, atacante de 31 anos, sem vínculo contratual desde sua saída do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. É o tipo de movimentação que imediatamente acende todos os alarmes no mercado e nas arquibancadas. Um jogador rodado, reconhecido pela torcida rival, chega sem custo de transferência, mas com peso para balançar o equilíbrio do time antes do próximo duelo. No momento, o clube está sob o comando de Renato Gaúcho, que assumiu em 3 de abril de 2025 após a saída de Mano Menezes. Renato já conhece bem o ambiente carioca e tem urgência em soluções para recompor o setor ofensivo. A contratação de Vitinho surge como uma alternativa imediata, ainda que não tão jovem quanto desejado pela diretoria, mas com experiência de sobra para assumir protagonismo. O Fluminense vive um cenário de crise técnica, fora da Libertadores, eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana, disparado em apenas 4 derrotas recentes no Brasileiro, 3 delas na Série A e um jejum de gols, apenas um feito nos últimos 3 jogos, frente a 5 sofridos. O clube figura em 5º lugar no Brasileirão, posição que ameaça a classificação internacional e exige respostas rápidas dentro de campo. Nesse contexto, a chegada de Vitinho pode ter impacto direto e imediato para o próximo confronto do Fluminense no Brasileirão. A equipe precisa recuperar a confiança ofensiva e garantir resultados. Um reforço experiente e tecnicamente validado, ainda que adaptável, pode elevar o nível do setor de ataque, trazendo mobilidade e chegada na área, algo que o time tem sentido falta. Renato, que já trabalhou com Soteldo, contratado por ele junto ao Santos, percebeu a carência de velocidade e profundidade. Vitinho surge como opção complementar, chega sem custos de transferência, reduzindo o desgaste financeiro, mas exige salário e adaptação. Ainda não se sabe se ele será titular imediato, mas ao menos promete mexer com a disputa por vagas, especialmente com Everaldo, Freitas, Canobio e La Vega, reforços da temporada. O clima no grupo tende a ficar mais tenso de um lado, quem já vinha atuando sente a pressão de manter o rendimento. Por outro, a torcida respira expectativa. O nome tem DNA carioca, já vestiu a camisa vermelha e preta no passado e conhece bem o estilo de jogo do futebol brasileiro. Isso coloca Vitinho sob holofotes e expectativas grandes, seja para acender a torcida ou dividir opiniões por comparação com nomes mais promissores. No vestiário, Renato terá de lidar com o equilíbrio emocional dos atletas. Um jogador rodado, com cobranças externas, mas que pode fortalecer o elenco antes de uma sequência decisiva, estadual, Copa e Brasileirão demandam profundidade. O treinador precisará integrar Vitinho ao esquema, decidir se o coloca de início ou como backup tático para jogos mais duros ou desgastantes. No primeiro embate após eventual contratação, o Fluminense pode ganhar no fator surpresa. A presença de Vitinho abre novas opções táticas. Ele pode atuar aberto, infiltrar entre zagueiros, ou ser alternativa de velocidade. Isso obriga os adversários a recalcularem linhas defensivas e marcações. O tricolor ganha dinamismo e imprevisibilidade, ainda que a sincronia ainda precise ser construída. Para o torcedor que acompanha o Brasileirão, Fluminense figura em 5º lugar, atrás de clubes como Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e RB Bragantino. Qualquer pontinho é decisivo. Se Vitinho se mostra útil já no primeiro jogo, seu impacto psicológico também pesa, sinaliza que o clube está reagindo e apostando alto para reverter a má fase sem grandes custos. Mas há risco. O atleta está há meses sem ritmo de competição, era reserva no Oriente Médio e a forma física ainda é incógnita. Isso pode gerar atrito se seu desempenho não for imediato. Para Renato, a aposta tem de ser calculada, encaixar o atleta no momento certo, evitar desgaste emocional e preservar os critérios táticos que já vêm moldando os jogadores jovens do elenco. Além disso, o ambiente de negociações influi. Rumores apontam que um clube da Arábia Saudita também fez proposta significativa pelo jogador. Isso coloca Vitinho em situação delicada, pode escolher outro destino ou negociar salários mais altos, esticando a tensão até a assinatura do contrato. Com tudo isso, o jogo que vem será encarado como litmus test.
É quase uma final antecipada dentro de uma sequência de partidas decisivas. Se Vitinho estiver inscrito e em condições, vai disputar minutos que podem render ao clube valiosos pontos ou críticas, caso não gere impacto. O clima já está carregado nos bastidores, a torcida, os jogadores, o elenco, todos aguardam. O Fluminense, mesmo pressionado pelas circunstâncias e com as costas encostadas na parede após uma sequência de atuações decepcionantes, optou por arriscar. A proposta feita por Vitinho não foi apenas uma jogada de mercado, foi uma declaração de guerra. A diretoria, ao sinalizar essa investida, deixou claro que não aceitará o marasmo técnico e que está disposta a agir rápido. A contratação de um nome conhecido do torcedor carioca, com histórico polêmico no rival Flamengo, não é apenas uma ação tática, é também estratégica, midiática e emocional. Nos bastidores das Laranjeiras, a movimentação pela chegada de Vitinho causou um verdadeiro rebuliço. Integrantes do staff técnico e da comissão de análise de desempenho foram acionados em tempo recorde para avaliar a condição física do jogador, entender se há margem para readaptação imediata e, sobretudo, garantir que a contratação não seja apenas uma jogada de marketing. Renato Gaúcho, sempre direto, já teria deixado claro: se vier, vai ter que correr dobrado. O treinador quer mais do que nomes, quer entrega. E sabe que os próximos confrontos não permitirão margem para testes prolongados. Com um elenco pressionado pela oscilação de rendimento e uma torcida exigente como a tricolor, cada decisão pesa. A possível chegada de Vitinho traz, junto a ela, a necessidade de ajustes no esquema tático, que até agora não conseguiu consolidar uma identidade ofensiva clara. Falta profundidade pelas pontas, articulação no meio e finalização precisa, áreas em que, ao menos em tese, Vitinho pode contribuir. Nas arquibancadas, a recepção à notícia foi dividida. Parte da torcida celebra o nome de peso, lembrando que Vitinho, apesar das críticas em sua passagem pelo Flamengo, sempre teve qualidade técnica, boa visão de jogo e capacidade de decidir. Outros, mais céticos, levantam questionamentos sobre sua regularidade, sua forma física e principalmente seu comprometimento, fatores que podem transformar o reforço em um problema, caso não entregue o que dele se espera. Enquanto isso, os adversários diretos do Fluminense no Campeonato Brasileiro observam com atenção. A entrada do clube no mercado sinaliza ambição, e isso muda a forma como os rivais encaram os confrontos. Um Fluminense reforçado, com Vitinho e outras peças que vêm sendo ajustadas, pode complicar até os adversários do topo da tabela. Além disso, o movimento da diretoria pressiona outros clubes a também se mexerem. O mercado se aquece, e o clima de reta final se antecipa. Dentro de campo, a expectativa é que Vitinho, caso confirmado, comece no banco. Renato não é adepto de estreias imediatas, ainda mais quando se trata de atletas que precisam de recondicionamento. Mas não se surpreenda se, no segundo tempo da próxima rodada, o camisa novo entrar em campo aos 15 ou 20 minutos finais e receber a bola com o grito da arquibancada ecoando no Maracanã. E se marcar, a narrativa muda, a contratação deixa de ser aposta para virar acerto. A proposta milionária não é só um gesto financeiro. É uma tentativa de salvar a temporada. Fora das principais competições continentais e vendo o G4 se distanciar, o Fluminense precisa dar resposta. E no futebol brasileiro, nada responde mais alto do que uma bola na rede. Por isso, Vitinho, mesmo desacreditado por parte da crítica, carrega nos ombros uma missão pesada. Não se trata apenas de jogar bem, mas de mudar a maré de um clube que alterna lampejos de grandeza com momentos de descontrole. O elenco do Fluminense, formado por jovens promessas e jogadores mais experientes, ainda busca sua identidade. A chegada de um nome com rodagem internacional, mesmo que sob olhares desconfiados, pode servir como catalisador desse processo. Renato Gaúcho sabe usar vestiário como poucos. Sabe provocar, motivar, virar a chave emocional. E se conseguir fazer isso com Vitinho, pode estar dando ao Flu a peça que faltava para reequilibrar a balança. A diretoria, por sua vez, aposta alto. A proposta por Vitinho veio em meio a uma política de contenção de gastos, o que indica que houve replanejamento interno. Isso gera expectativa, mas também cobrança. A torcida sabe que os cofres não estão abertos e que cada centavo investido precisa de retorno em campo.
Portanto, se Vitinho não entregar rapidamente, a pressão recairá também sobre os dirigentes. O momento, portanto, é de tensão máxima. O clube vive o que pode ser o divisor de águas de sua temporada. Se a aposta vingar, o Fluminense pode iniciar uma recuperação que o leve de volta às competições internacionais. Se não, a frustração será ainda maior, e os danos, mais difíceis de reparar. Por isso, cada treino, cada coletiva, cada movimentação no mercado será observada com atenção redobrada. Resta agora esperar a concretização oficial da contratação. Os exames médicos, a assinatura do contrato, a apresentação, tudo isso faz parte do espetáculo fora das quatro linhas. Mas o verdadeiro julgamento virá no apito inicial do próximo jogo. E é lá, dentro de campo, que Vitinho terá que provar que vale cada centavo, cada manchete e cada expectativa depositada sobre seus ombros. O Fluminense, mais uma vez, está jogando alto. E a torcida tricolor, como sempre, estará lá para cobrar ou aplaudir. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A confirmação da proposta por Vitinho acendeu um alerta definitivo no vestiário tricolor, ninguém tem lugar garantido. A chegada do ex-Flamengo, mesmo cercada por incertezas, balança a estrutura de um elenco que parecia conformado após as últimas rodadas do Brasileirão. Renato Gaúcho, ciente de que precisa oxigenar o setor ofensivo, aposta em uma mudança de ambiente que possa provocar reações internas, principalmente entre aqueles que têm entregado menos do que o esperado. A mensagem é clara: quem não corresponder, sai do time. O elenco sabe que está sendo observado. A diretoria, que já vinha monitorando outros nomes para reforçar o ataque, preferiu Vitinho pela experiência, capacidade de decisão e adaptação rápida. Mesmo parado há alguns meses, o jogador demonstra vontade de voltar ao protagonismo. Em conversas internas, já teria declarado que quer mostrar que ainda tem lenha para queimar. Se a comissão técnica conseguir acelerar seu recondicionamento físico, o atacante poderá ser relacionado já para a próxima rodada, como opção no banco. Na análise tática, Vitinho encaixa em diferentes posições. Pode atuar pelas beiradas, como gosta Renato, mas também pode centralizar, armando o jogo. Isso cria variações ofensivas que o time atualmente não possui. O Fluminense vinha pecando na previsibilidade, sempre buscando áreas ou jogadas em velocidade com Keno. Agora, com Vitinho, há a possibilidade de cadenciar, de infiltrar por dentro, de buscar diagonais mais curtas. A expectativa é que sua presença aumente o repertório ofensivo. O adversário da próxima rodada, ao saber da notícia, certamente vai se preparar para uma mudança de perfil tático. Mesmo que Vitinho não esteja em campo, a simples possibilidade já muda o jogo mental. O Fluminense, que até então vinha sendo estudado de forma mais simples, agora oferece incógnitas ao rival. E isso, no futebol de alto nível, é uma arma poderosa. Renato Gaúcho sabe explorar isso como poucos. A dúvida no adversário é parte do plano de jogo. Mas o impacto da contratação vai além das quatro linhas. Na imprensa, nas redes sociais e entre os torcedores, a movimentação virou pauta dominante. A torcida tricolor, ainda desconfiada após seguidos tropeços no Brasileirão e a eliminação precoce na Sul-Americana, passou a comentar intensamente sobre a chegada do reforço. Uns comemoram, outros questionam. O fato é que o nome de Vitinho voltou ao debate, e com isso, reacende-se o entusiasmo por mudanças, qualquer que seja o resultado. Vitinho, por sua vez, não se escondeu. Nas primeiras palavras após a proposta, mesmo sem confirmar oficialmente o acerto, deixou no ar que gostaria de voltar ao Rio de Janeiro e vestir novamente uma camisa de peso. A frase "tenho carinho pelo futebol carioca" foi lida como um aceno claro à torcida do Flu. A expectativa agora é que o jogador se apresente, realize os exames e esteja pronto o quanto antes. E o tempo, nesse momento, é um adversário a ser driblado. Com o Brasileirão pegando fogo, e o Fluminense oscilando entre a zona de Libertadores e a ameaça do meio da tabela, cada ponto conquistado, ou perdido, pode determinar o futuro do clube no fim da temporada.
A chegada de Vitinho pode ser o diferencial entre uma classificação histórica e mais um ano de frustração. A diretoria sabe disso, a torcida sente, e Renato trabalha intensamente para transformar esse movimento de mercado em resposta concreta dentro de campo. A sombra da desconfiança ainda paira, claro. Não faltam exemplos de contratações que chegaram com holofotes e saíram pela porta dos fundos. Mas também existem casos em que jogadores desacreditados voltaram ao auge ao encontrar o ambiente certo. E o Fluminense, com sua camisa pesada e torcida apaixonada, já foi palco de várias dessas viradas. Cabe a Vitinho, agora, escrever seu próprio capítulo. No treino seguinte ao anúncio da proposta, a movimentação foi diferente. Os jogadores pareceram mais atentos, o clima era de alerta. Renato chamou parte do grupo para conversas individuais e teria reforçado que ninguém está acima do rendimento. A contratação de Vitinho é mais um sinal disso. O técnico quer sangue nos olhos, competitividade, resposta imediata. E para isso, não mede palavras nem ações. O Maracanã já se prepara para receber o novo reforço. A diretoria articula uma apresentação simples, mas simbólica. A ideia é que o jogador entre em campo para acenar a torcida antes da próxima partida em casa. Um gesto que pode reacender a paixão do torcedor e, quem sabe, dar o empurrão que falta ao time neste momento decisivo. Se isso surtir efeito, a aposta em Vitinho não será apenas esportiva, será emocional. Ao fim da novela, a contratação pode representar um marco, um momento em que o Fluminense decidiu não aceitar o papel de figurante na temporada. Vitinho chega com o peso da expectativa e com a chance de provar, a todos, que ainda tem futebol para desequilibrar. A missão é difícil, o tempo é curto, mas o palco está armado. E se há um clube onde o improvável se torna épico, esse clube é o Fluminense. Agora, resta ao torcedor esperar. Esperar o anúncio, o primeiro toque na bola, o primeiro drible, o primeiro gol, ou a primeira decepção. No futebol, não há garantias. Mas há momentos. E o Fluminense decidiu criar um momento. Que ele seja lembrado não apenas como uma tentativa, mas como o ponto de virada que mudou toda uma temporada. Seja bem-vindo, Vitinho. A torcida tricolor te observa. E o próximo jogo, agora, vale muito mais do que 3 pontos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.